Fala pessoal, tranquilo? Voltamos aqui para mais uma videoaula para vocês, né? E nas outras aulas nós estávamos abordando sobre MS-DOS, sobre aquele sistema operacional da Microsoft, que foi o primeiro a ser lançado lá na década de 80. E nós vimos alguns comandos, espero que vocês tenham praticado esses comandos. Quem teve oportunidade, quem tem computador em casa, é muito importante você assistir a aula e praticar, porque a prática ela acompanha a teoria, né? E se você não praticar, você não vai aprender nada. Então é muito importante você ter praticado aqueles comandos. A aula de hoje vai ser sobre as versões do Windows. Vamos fazer tipo um túnel do tempo aqui e eu vou tentar falar aqui as principais características de cada versão do Windows, tá? Vão ser duas aulas sobre isso, porque senão vai ficar muito longo, né? E nós teremos também alguns exercícios para fazer, tá bom? Então eu peço que vocês tenham muita atenção e vão anotando os pontos, né, que vocês acharem mais interessantes. Lembrando também que eu vou disponibilizar um material em PDF que já está pronto lá no Google Classroom também, tá? Então vocês vão poder consultar lá o que eu for falado aqui na sala de aula, tá bom? Então vamos lá. O primeiro sistema operacional da Microsoft foi o MS-DOS, né? Foi distribuído em 1980, na década de 80, né? Os primeiros computadores que tiveram esse sistema operacional foram os computadores da IBM. Anteriormente existia o Linux, que a Microsoft também utilizou há algum tempo, mas logo em seguida que ela quis ganhar mercado e lançou o MS-DOS. Tá? Em relação ao Windows, a primeira versão do Windows a ser lançada foi no ano de 1985, foi o Windows 1. Ele era um sistema bem básico, tá? Não era considerado, então eu pelo menos não considero um sistema operacional completo, porque ele rodava em cima do MS-DOS. Então, para você poder utilizá-lo, você tinha que ligar o computador, ele abria no MS-DOS e você chamava ali, você digitava o nome do programa e do Windows, né? E ele abria o Windows. Então, ele não era bem um sistema operacional nessa época, tá? E inclusive os usuários precisavam saber programação para poder utilizar os computadores. Então, conforme um sistema operacional ele tem que rodar, ele tem que fazer todos os papéis, né, de controle, de organização da memória, tudo ali. Então ele não era um sistema operacional praticamente, ele era um programa. E o sistema operacional que rodava naquela época era o MS-DOS. 2 anos depois, né, por volta de 1987, a Microsoft lançou um upgrade do Windows 1 e veio o Windows 2. Ele teve algumas atualizações, inclusive a possibilidade de minimizar, maximizar janelas, né? E nessa versão do Windows 2 já veio o painel de controle, que é uma versão que é um utilitário que vem aí até hoje nos sistemas operacionais do Windows, né, da Microsoft. Esse painel de controle ele serve, como vocês já sabem, para você ter o acesso a toda a parte de configuração do computador, desde hardware até o software ali, aparência, ícones, acessibilidade, um monte de coisa você consegue encontrar ali no painel de controle. Então, em 1990, a Microsoft lança o Windows 3. Tá? Uma observação muito interessante é que anteriormente os sistemas Windows rodavam em disquetes. Esse Windows 3 ele era muito pesado para aquela época, então ele tinha que rodar em HDs. Tá? E ele veio com bem mais arrojado, ele tinha a possibilidade de rodar programas em MS-DOS em janelas separadas, e ele foi um competidor de peso, o primeiro sistema operacional, entre aspas, né, da Microsoft, que veio para competir com os sistemas da Apple, né, e naquela época. Então ele foi o primeiro mais marcante aí, sistema operacional
da Microsoft competidor de mercado. Então, pessoal, o Windows 3 ele teve uma atualização e foi nomeado como Windows 3.1. Quais eram as diferenças? Bom, o Windows 3.1 ele veio com algumas possibilidades, como por exemplo, ele veio com a possibilidade de mudar o tipo da fonte, ele veio com a integração do mouse, né? Muitos usuários naquela época não tinham ainda a familiaridade com o mouse. Ele veio com um jogo do campo minado, onde o usuário só podia utilizar o mouse. Isso foi uma maneira que a Microsoft encontrou de fazer com que o usuário conseguisse aprender a utilizar o mouse. E, além do que também ele tinha um requisito básico de memória RAM de 1 MB, ou seja, já era bastante coisa naquela época, né, para os computadores que existiam, né? E foi nessa versão que o Windows ganhou o suporte ao leitor de CD-ROM. E os CDs eles tinham um espaço máximo de 10 a 15 megas. Né? Um CD-ROM hoje ele tem até 700 megas de gravação de dados. Então aí a gente percebe uma grande evolução. Né? Se bem que hoje em dia o CD-ROM quase não é mais usado. A gente evoluiu bastante, tem pendrives de até de 64 GB, né? Tem HDs aí de 1 TB, então o CD-ROM meio que está encaminhando para o desuso. O Windows 3.1 ele ficou no mercado um bom tempo, né? E o sucessor do Windows 3.1 foi o Windows 95, com um visual totalmente arrojado, totalmente novo, né? Ele veio bem depois do lançamento do Windows 3.1, por volta de 1995, como o próprio nome do Windows tem. Foi no Windows 95 que veio ali a primeira vez que apareceu o botão iniciar, né? E no Windows 95 também veio o conceito de plug and play, ou seja, plugar e usar, né? Ele tinha um suporte a alguns dispositivos que você não precisava de instalar drivers. Ele apenas plugava ali, como fosse um pendrive, um teclado USB, enfim, né, que na época não existia ainda, né? Mas é só um exemplo que estou dando, que você plugava e usava. O Windows 95 também ele veio com uma atualização na taxa de bits de vídeo, né? Antes era 16 bits, agora ele veio com suporte a 32 bits. E ele também começou a trabalhar com o sistema de arquivos FAT32. Então ele se tornou bem mais rápido que o Windows 3.1, também, lógico, né? E também tinha suporte a HDs um pouco maiores. E foi no Windows 95 que teve a primeira aparição do navegador de internet da Microsoft, que é o Internet Explorer. Só que ele não vinha instalado. O usuário tinha que instalar um pack, né, um pacote de programas, e ele vinha junto, né? E desde então o Internet Explorer ele tem vindo com todos os sistemas operacionais do Windows. Todas as versões vêm dotado ali com o programa Internet Explorer. Em junho de 98 a Microsoft lança a evolução do Windows. Antes era o Windows 95 e agora vem o Windows 98. Ele vem com uma porção de atualizações, como o Internet Explorer 4, com HTML, a nova versão do HTML da internet, né? E ele veio com outras atualizações importantes, como por exemplo, ele até utilizava o DOS, mas ele era mais independente do DOS. Ou seja, ele não precisava rodar em cima do DOS. Uma outra observação legal para se falar sobre o Windows 98 é que ele veio com um antecessor do Windows Media Player, né, que era um tocador de música e de vídeo chamado NetShow Player. E logo depois, assim, com a atualização do Windows 98, veio o Windows Media Player, que era ali o programa tocador de músicas, de vídeos, enfim. E até hoje é utilizado, né? Ele vem também junto, implementado ali nos sistemas operacionais do Windows. Com a virada do milênio, né, de 99 para 2000, a Microsoft fez uma atualização do Windows e lançou o Windows
ME, né, o Windows Millennium Edition. Ele veio ali para ser praticamente uma evolução grande, mas não deu muito certo não. Ele foi a base do Windows XP, mas ele tinha muitos bugs, né? Muitos bugs de problemas, de travamentos, enfim. Um dos motivos pelo qual o Windows Millennium não deu muito certo, que ele era baseado no Windows NT Network, né? O Windows para rede, para negócios. E muitos usuários comuns não adotaram muito o Windows Millennium. Então foi um dos motivos pelo qual a Microsoft lançou logo em seguida o Windows XP. A Microsoft está repleta dessas falhas, né, durante a história do Windows. Um grande exemplo aí, que daqui a pouco a gente vai falar, tá? Foi a evolução do Windows 8 para o Windows 8.1, que foi uma tragédia para a Microsoft, mas daqui a pouco a gente fala sobre ele. E em 2001, a Microsoft lança o Windows XP, que foi um dos programas, um dos sistemas operacionais que ficou no mercado mais tempo. O Windows XP ele veio com muitas facilidades. O Windows XP ele veio ali, né, com a possibilidade do usuário poder trocar o papel de parede, e ele veio todo repaginado, o botão iniciar veio de forma diferente. Então o Windows XP ele veio de forma que ganhou um mercado muito rápido, e os usuários gostaram muito do visual e a forma de ser utilizado no XP. E uma outra observação também que pode ser dita é que o Windows XP ele já veio com a possibilidade de hibernar, né? Uma evolução, onde você não precisava desligar o computador. Você pedia para clicava em hibernar e ele mantinha ali o HD funcionando, desligava o vídeo, desligava outros recursos para economizar energia, mas quando você retornava à utilização, ele já estava ligado para você ali e você não perdia durante a hibernação, você não perdia os seus arquivos que estavam abertos. Bom, pessoal, vamos parar aqui hoje no Windows XP. Nas próximas aulas eu continuo falando sobre a evolução do Windows, né, na próxima aula. E a gente vai fazer uma bateria de exercícios que eu vou estar corrigindo uma live na próxima aula. Então, um grande abraço e até a próxima.